Você vai ver agora exemplos de superação. A deficiência não impediu que jovens praticassem basquete, esporte que contagiou os grandes esportistas maranhenses. Se existe uma palavra que é capaz de definir uma pessoa com deficiência, é superação. A própria história mostra a força de vontade de pessoas que conseguem fazer da vida um exemplo vivo de lutas contra o preconceito, desafios e a superação de limites. Superação como deste adolescente de 16 anos, que no ano passado viu um acidente automobilístico interromper a carreira no futebol e transformar completamente a sua vida. O rapaz descobriu no basquete força suficiente para prosseguir em frente. O que representa para mim, que me ajudou a me suprir, né, a ausência do futebol, ajudou a avançar, não desistir e me ajudou a praticar outro tipo de esporte. Outro exemplo de superação é o desta estudante universitária. Aos 8 anos de idade, uma extossomose se alojou na coluna vertebral, fazendo com que a jovem perdesse os movimentos das pernas. Como eu era muito criança, a visão de estar numa cadeira de rodas se tornou apenas uma brincadeira. Porém, ao passar do tempo, se tornou mais do que uma opção de brincar, sabe? Era um estilo de vida que eu teria que partir dali para frente, criar uma maturidade desde cedo para tentar ver aquilo como normal. E no basquete de cadeirante, encontrou uma forma de se motivar e sair do sedentarismo. O que ela representa para mim é um novo estilo de vida, atitudes novas, comportamentos diferentes. E o esporte só tem acrescentado a minha vida, até porque quando temos uma deficiência, nos tornamos mais sedentários do que o normal. E a tendência é engordar mais facilmente. Então, o esporte faz com que a gente tenha uma rotina diferente, atitudes diferentes, e aí fazendo com que o nosso dia a dia se torne até menos pesado. O basquete de cadeirante teve início nos Estados Unidos. A prática esportiva precisou ser adaptada aos deficientes. Reparem que a cadeira usada em quadra é diferente da que é usada no dia a dia. As rodas são mais inclinadas e isso facilita mais a movimentação em quadra e previne acidentes por esbarrões. Já as regras do esporte continuam as mesmas. Na Universidade Federal do Maranhão, um projeto esportivo que inclui pessoas com deficiência reúne dezenas de cadeirantes. Segundo esta monitora, o esporte eleva a autoestima dos esportistas. Vejo o esporte como um auxílio, né? Uma motivação, uma superação para eles estarem superando as dificuldades do dia a dia, né? O projeto envolvendo esportes para pessoas com deficiência começou aqui na UFMA há cerca de 2 anos, com o basquete para cadeirantes e o atletismo, o que motivou a Universidade Federal a criar o Centro de Paradesporto, cujo intuito é criar novas modalidades esportivas adaptadas. Desde o ano passado, através de um convênio com o Ministério do Esporte, foi criado então aqui na UFMA o Centro de Excelência em Paradesporto. Ele vai funcionar sempre no período da tarde com algumas modalidades. Basquetebol de cadeira de roda, que vocês estão vendo aqui o treinamento, goalball, atletismo adaptado e futebol para cegos. Então essas equipes já estão formadas, em processo de formação, então eles vão ficar treinando aqui com o apoio do Departamento de Educação Física da UFMA, com a intenção de que algum deles tente participar lá da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Sempre motivantes, né, estimulados, e eles vêm, são participativos, assíduos, não faltam e gostam, né, de estar aqui. E para falar mais sobre o assunto e traçar um panorama sobre a garantia de direitos dessas pessoas, eu converso agora com Lívia Carvalho, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, como é que a gente pode traçar esse panorama aqui em São Luís? As pessoas estão buscando denunciar mais casos de abusos com essas pessoas, com as pessoas com deficiência? Como é que tem sido essa realidade aqui na capital? Raíssa, assim, atualmente
a gente percebe que a pessoa com deficiência, ela ainda sofre muito, ela ainda passa por muitos desafios, né? Ela tem que enfrentar, como foi colocado bem na reportagem, a questão de, para a pessoa com deficiência física, ela, para conseguir chegar a praticar o esporte, ela tem que superar a questão da acessibilidade e outros desafios. Então, para denunciar, a gente sabe que eles ainda têm uma dificuldade para chegar até a defensoria ou, às vezes, até para denunciar mesmo com os canais anônimos, como Disque Denúncia e outros locais. Porém, o nosso atendimento da defensoria tem aumentado significativamente para pessoa com deficiência. E como é que a Defensoria Pública atua nesse sentido, para garantir esses direitos? A Defensoria, atualmente, ela conta com uma equipe multidisciplinar. Nós temos um defensor público que atua na área da saúde, pessoa com deficiência e idosos. Temos uma pessoa com uma assistente social, está na coordenação, que sou eu, e temos também uma psicóloga, e contamos com uma equipe multidisciplinar para analisar os casos que a gente recebe, verificar se são necessários uma orientação jurídica ou uma intervenção judicial para a garantia desses direitos que são violados diariamente. Quais são essas principais reclamações dessas pessoas que chegam à Defensoria Pública? Raíssa, vai desde violência econômica em relação ao uso incorreto de um benefício de prestação continuada, vai também em relação a negligência em relação ao tratamento com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, que é antigamente chamada deficiência mental, que hoje a gente chama de deficiência intelectual, mas nós também temos denúncias em relação a acesso à escola, inserção no mercado de trabalho, dificuldade em tirar um passe livre, dificuldade em relação a um ônibus conseguir parar e estar o local adequado para uma rampa. Até porque vale ressaltar que a deficiência, ela não é só a deficiência física. Nós temos a deficiência também auditiva, a deficiência visual. Todos os tipos das pessoas com deficiência, elas são atendidas na Defensoria. Esses dados, doutora, são importantes até porque a gente traça um panorama a respeito de como a população recebe essas pessoas. A gente vê que tem muitos motoristas que não param para essas pessoas, o desrespeito realmente com as pessoas com deficiência. Isso também prova que a sociedade ainda não está preparada para trabalhar com essas pessoas, para receber essas pessoas. Exatamente, Raíssa, você está correta. Nós precisamos ter uma visão mais respeitosa e com dignidade para a pessoa com deficiência. Até porque a gente está falando de pessoas, ela tem uma dificuldade diferenciada, como foi colocado na reportagem. Porém, nós precisamos conseguir respeitar no sentido de que a gente não está falando de uma minoria. Hoje, só para você ter uma ideia, nacionalmente nós estamos falando de 24%, né, da população, e isso também se repete no nosso estado e na nossa cidade. É praticamente 1/4, então não é minoria. Nós estamos falando, precisamos cada vez mais, não só os gestores públicos, né, garantir, por exemplo, ou uns espaços privados, garantir, por exemplo, uma vaga, né, e no estacionamento, mas as pessoas da sociedade, cada um de nós temos que ter um compromisso de respeitar esses direitos. Se tem a vaga que está sinalizada, a sociedade, a população também tem que deixar de estacionar no local incorreto, né, que é para a pessoa com deficiência, e também deixar a maneira preconceituosa, discriminatória, que é crime, né, está no artigo 40 e 41 do Código Penal, deve procurar os direitos quando a pessoa se sentir violada, discriminada pela sociedade ou por algum órgão governamental. Doutora, então, só para reforçar, o que a pessoa com deficiência se sentiu lesada, se sentiu prejudicada, teve seu direito violado, pode fazer, pode buscar a Defensoria Pública? Como é que ela pode fazer isso? No caso, Raíssa, ela pode ou se dirigir à sede da Defensoria, que fica na Rua da Estrela, no 421, aqui em São Luís, mas se ela tiver dificuldade, ela também pode denunciar anonimamente no Disque Denúncia, que o telefone é 3221-5800, ou pode
pode, através do Disque 100, que é também anônimo, gratuito, que é o Disque Direitos Humanos, a própria pessoa com deficiência, mas também cada um de nós temos assim, o dever de fazer a denúncia. Pode ser familiar, pode ser vizinho, pode ser desconhecido, se vê em qualquer local público ou privado, essa violação ela pode denunciar. Ok, doutora, a gente agradece a sua participação aqui no Fala Maranhão. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Obrigada.